Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse sábado, dia 8 de agosto de 2020. Bem, hoje nós vamos estar verificando o santo. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. São Domingos de Gusmão, né, que era o da aparição de Nossa Senhora, né? Ele estava, eu não me recordo exatamente o que ele estava fazendo, esse santo, mas ele fez um combatimento com o próprio demônio e teve a presença de Nossa Senhora, teve uma revelação, né, da importância da recitação do Santo Terço, do Santo Rosário, no caso. Eu vou abrir a Liturgia das Horas para ver amanhã, né, que deve ter alguma coisa a respeito dele. Dia 10 de agosto ainda não chegamos lá, né? Então vamos aqui abrir dia 8. São Domingos Presbítero, memória. Nasceu em Caleruega, não sei se é assim que se pronuncia, na Espanha, por volta do ano de 1170. Só fazendo uma observação histórica. Eu não sei exatamente que período, mas eu acredito que seja na Idade Contemporânea em que as pessoas já começaram a marcar a data de nascimento. Porque por volta da Idade Antiga, Média e até um período da Idade Moderna, não havia registros de nascimento assim precisos. O que havia era o registro de falecimento, ainda mais se fosse católico, tá? Isso era registrado, a data de falecimento. Então, quando fala, é muito comum esses santos não saberem exatamente a data de nascimento. Então, eu acredito, inclusive, que, assim, é uma questão pessoal minha. Acho que o único que a gente poderia lembrar realmente, não é nem como aniversário ou data de nascimento propriamente humano, é Senhor Jesus, né? Nós também verificamos o dia de São João Batista e, se não me engano, também acho que de Nossa Senhora, só, né? Então, por isso que tem essa informação, cerca do ano 1170, em algum período desse ano. Estudou teologia em Palência e foi nomeado cônego da igreja de Osma. Por meio de sua pregação e do exemplo de sua vida, combateu com grande êxito a heresia dos albigenses. Para a continuidade desta obra, remiu companheiros e fundou a Ordem dos Pregadores e morreu em Bolonha no dia 6 de agosto de 1221. Aqui está meio... deixa eu ver, não gostei muito dessa biografia. Deixa eu pegar aqui pela minha referência Um Santo para Cada Dia, do senhor Mário Esgarbosa, da editora Paulus, que é um clássico também, né, dessa parte de santos. Outro material também importante, mas que ele é mais antigo, é o Legenda Áurea, né, que é publicado pela editora Companhia das Letras. Tá? Eu tinha esse livro, mas infelizmente acabei passando para frente. Mas também ajuda bastante. De qualquer forma, sempre é bom recordarmos que talvez, pelo menos para saber a data do santo, é no calendário geral romano. Então, quem tiver acesso também é muito importante estar verificando por lá. Vamos lá. Então, no livro do Um Santo para Cada Dia, da editora Paulus, do Sr. Mário Esgarbosa, 8 de agosto, São Domingos, presbítero feito memória. Estudo e pobreza são os dois pontos principais da ordem dominicana, o programa de vida dos frades mendicantes que vestem o hábito de São Domingos, contemporâneo de outro grande santo fundador, Francisco de Assis. Ambos deixaram no mundo um sinal indelével, embora em breve período da existência terrena. Francisco morreu aos 44 anos de idade e Domingos aos 51. Domingos nasceu em Caleruega, na Castela Velha, em 1170 e morreu em Bolonha, 6 de agosto de 1221. De caráter metódico e firmíssimo, deu grande importância aos estudos como premissa indispensável ao dever apologético dos frades pregadores. Era de família nobre, acostumou-se desde muito jovem às duras penitências. A sua única riqueza eram os livros, que todavia não hesitou em vendê-los num ano de carestia para poder distribuir comida aos famintos.
Como sacerdote cônego de Osma, distinguiu-se pela retidão, zelo, pontualidade nas funções e espírito de sacrifício. Sua vida, que corria pelo fio da regularidade, teve uma reviravolta decisiva quando o jovem cônego, atravessando os confins da Castela Velha, teve os primeiros contatos com os hereges albigenses. Albigenses cátaros e patarinos, bastante numerosos na região do Languedoc. Além de ressuscitarem uma confusa doutrina gnóstica e maniqueia, enganavam o povo, em particular as mulheres, ostentando pureza e pobreza de vida. Os missionários cistercienses, chegados em Languedoc, bem equipados, foram recebidos com desprezo. Eis a cavalo os ministros de um Deus que andava a pé. Domingos teve então a ideia de fundar uma ordem de frades pobres e estudiosos para que pudessem pregar a doutrina cristã não somente com palavras, mas com exemplo de sua vida, sem as suspeitas de interesses materiais. São Domingos, por primeiro, deu exemplo, caminhando a pés descalços, dormindo no chão, jejuando e vivendo de esmola. Não teve intenção de formar uma elite de intelectuais, mas de arautos do Evangelho, e em suas peregrinações parava de bom grado também junto aos mais humildes carroceiros, propondo-se falar de Deus a todos. Honório III aprovou a ordem dos pregadores sob a regra de Santo Agostinho. Em 1234, 13 anos após a morte, foi proclamado santo. Bem, aqui foi um pouco melhor, mas ainda assim não chega lá naquilo que eu li a respeito de São Domingos. Ou seja, aí eu vou ter que falar de memória mesmo. Se você for na página do aletheia.pt ou da página ACI Digital, tá? Que eu acredito que é uma das duas que eu vi. Agora eu não sei te dizer em qual delas que eu verifiquei essa informação. Mas existe uma história, né, que diz que São Domingos de Gusmão, ele, não sei se ele estava rezando e ele estava no meio dessa situação de combatimento com relação aos hereges cátaros, albigenses, né? Inclusive, existem muitas publicações na França sobre essa região do Languedoc. Só que, logicamente, os historiadores seculares, o que vão fazer? Eles vão defender, de forma consciente ou não, eles vão defender que o maior inimigo foi a igreja com relação aos hereges, porque na verdade, os hereges foram tratados a partir da Santa Inquisição também. Então, muitos foram queimados, sofreram violência, e aqueles que se convertiam, lógico, né, eram perdoados. Mas existem muitos estudos na França sobre os hereges cátaros, tá? E, logicamente, devido a uma intelectualidade secular voltada para os princípios iluministas e revolucionários dos ideais da Revolução Francesa, logicamente, os hereges cátaros são tidos como, entre aspas, heróis e vítimas de uma igreja autoritária, uma igreja católica autoritária, etc, etc. Então, quando eu falo isso, é porque eu até esqueci o nome, mas existe uma obra muito importante sobre esse estudo, sobre a perseguição dos hereges cátaros, pelo viés acadêmico. Até eu já li um texto, tudo, só que ainda bem que eu deletei, né? Mas voltando para São Domingos, e por mais que seja um santo até conhecido, o que as pessoas não saibam com relação a esse combate espiritual que ele teve com o demônio foi assim. Então, eu não sei o porquê que ele estava numa igreja, estava rezando e de repente apareceu um homem tremendamente endemoniado, um herege mesmo, e estava falando bobagens lá, e São Domingos percebeu que, eu não sei se tinha muitos demônios nesse homem, como no caso lá do homem de Genezaré, lá, né, do endemoniado, mas parecia com aquilo. E ele estava rezando o Santo Rosário de Nossa Senhora, e ele é um dos propagadores, né? Porque Nossa Senhora pediu que São Domingos, se você rezar, e todos que rezarem receberão grandes graças, né? E nesse momento o São Domingos teve uma visão, né? Enquanto ele estava ali, frente a frente com aquele homem endemoniado, possuído pelo demônio, ele teve a visão de ver Nossa Senhora com um cetro dourado na mão. Não sei se estava com o menino Jesus nos braços, mas sozinha ela não vem, e ela deu com tudo na cabeça
da pessoa, e principalmente do demônio, porque São Domingos também percebeu o demônio na pessoa. E deu com tudo. E aí o demônio começou a chorar, e falar, não me peça que eu fale o nome dessa senhora, né? E começou a chorar, e Nossa Senhora tem com o cetro na cabeça do capeta. E aí não teve jeito, o demônio teve que afirmar, usando esse homem endemoniado, né? É por isso que às vezes como Jesus é justo, né? Que ele fala que a gente não deve julgar ninguém, porque às vezes a pessoa está dominada pelo demônio. Então tem coisas que ela faz e não sabe o que está fazendo. Ou quando não é doente também. Doente da cabeça, enfim. O devidador está delirando e assim vai. Então, mas de qualquer forma o demônio se usando da pessoa lá que ele tomou posse, ele afirma que Nossa Senhora é a bem-amada do Senhor, Todo-Poderoso, e que ela é rainha dos anjos e tudo, e que não havia mais jeito pro demônio ficar frente a frente com ela, a não ser ir pros infernos, né? É mais ou menos a história assim, mas eu vou pedir que você procure nesses sites católicos, né? Quando Nossa Senhora dá com tudo na cabeça do capeta, né? Porque ela exige, fala aí agora, fala quem que é a rainha dos anjos aqui, ou seja, quem é que manda na coisa toda, né? Então, São Domingos de Gusmão é um dos propagadores do Santo Rosário. Então, existe toda uma história que até então não era rezado o Rosário, a recitação das Ave-Marias era mais para a população mais pobre, né? Até então, o que se recitavam eram todos os salmos, quando não os Pai Nossos, mas como era muito difícil, as Ave-Marias ficou para a população mais pobre, mais humilde, ignorante e analfabeta. Mais ou menos é isso que eu queria dizer para vocês. Como eu sou uma grande propagadora, meio sem pé nem cabeça da Nossa Senhora, né? Porque assim, já sabe, né? Eu sou meio descoordenada. Então eu não podia deixar de falar sobre São Domingos de Gusmão, tá? E saber mais detalhes da vida dele. Inclusive eu tinha colegas na faculdade de História que diziam que a Ordem dos Dominicanos, né, que depois surgiu a Ordem dos Dominicanos, era a ordem mais terrível na parte da Santa Inquisição. Alguns eram até cruéis, né? Então, assim, veja, infelizmente, então, assim, existem dois lados aí que é importante ressaltar. Agora estou indo num viés histórico de historiadora mesmo. Tem um lado da igreja que eu vou estar sempre defendendo aqui, da igreja católica, no quesito doutrina, questão da fé em Jesus, mas por outro lado existe evidências históricas da violência que alguns filhos da igreja católica se utilizaram durante o processo da Santa Inquisição. Eu já falei e vou repetir. A Santa Inquisição, ele é literalmente um processo jurídico penal, né? É todo um aparato, ele tem um linguajar próprio, jurídico, de toda uma aparelhagem jurídica, criminal e penal, se for visto de ter meio de forma anacrônica, né? Mas ele é todo um aparato que a Igreja Católica se utiliza para fazer os julgamentos. Então, quem é também da área de direito vai se identificar muito com os processos da Santa Inquisição. Tá? Então tem desde a Idade Média, a Idade Moderna e prolifera aqui no Brasil. Teve gente que foi condenado pela Santa Inquisição aqui, né? Então é sempre interessante observar as fontes. E as fontes históricas da Santa Igreja Católica, elas são um aparato jurídico. Então para um historiador fica bem complicado ler aquilo. Mas para quem é da área de direito vai se fartar bastante, porque ele é todo feito, vai se achar direitinho. Vai gostar bastante, inclusive. Logicamente que muitos vão ser mortos no fogo ou na água, né? Que é uma das duas formas de purificar a pessoa. Porque a pessoa continua herege, vai ser herege, vamos queimar ou vamos jogar na água. Não é para se afogar, é para fazer purificação. Mas enfim, muitos morriam, né? Lógico. Um dos autores que se utiliza muito desse tipo de documentação é aquele autor do Os Queijos e os Vermes, da editora Compreendo as Letras. Esqueci o nome do historiador. Ai, meu Deus. Nossa, esqueci mesmo. Amanhã eu falo. Mas me veio a obra. Ele tem várias obras, é um grande historiador italiano. Ele se utiliza de fontes históricas, sempre se utilizou de fontes, principalmente da Santa Inquisição.
Nossa, fugiu. É a idade. Mas eu lembro das obras. Então, o primeiro é o Queijo e os Vermes. Esse é o básico. Depois tem os Andarilhos do Bem, Olhos de Madeira. Tem vários. Inclusive, ele tem vários livros a respeito de como se fazer história. Tá? Mas ele é italiano, se utiliza dessas fontes. Carlo Ginzburg, isso. É Carlo Ginzburg. Mas o primeiro, para você começar, é a partir do Queijo e os Vermes, que você pode ler de uma forma até literária. Então, se você não é da área jurídica e do direito, você pode ler tranquilamente. Por outro lado, se você é formado, ou você gosta disso, ou você teve, ou você tem algum parente advogado e você sabe mais ou menos como é que é a leitura daquele material, você vê com o olhar do direito da Santa Sé, tá? E tem os Andarilhos do Bem também, que falam também de um processo inquisitorial, de um processo lá de uma comunidade que era meio louquinha lá, que via coisas. Aí pervertia toda a questão da teologia, né? Então, aquilo era um problema para a Igreja Católica, né? Mas era combatida com muita violência. Então tem isso, eu não posso afirmar se os dominicanos foram os mais perversos assim no processo de punições e durante o processo da Santa Inquisição, né? Mas o que eu sei é que teve vários ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, até tem um bem conhecido que foi bem violento, que era a Torquemada, né, lá da Espanha, que o cara era extremamente cruel e se utilizava de equipamentos de tortura. Por isso que tem essa ideia mesmo, desse imaginário de tortura. Então, falou em Santa Inquisição, falou em torturar bruxa, torturar velhinhos, visionários, maluquinhos e etc. Porque os aparelhos de tortura da Santa Inquisição são horríveis de se ver. Já teve uma passagem aqui desse material e realmente é coisa nossa, é horrível. Um dos aparelhos inquisitoriais mais conhecidos, que você talvez não esteja associando o nome à pessoa, é o tal da Iron Maiden. Né? O Iron Maiden não é uma banda de rock heavy metal ali, tal, viva o rock, etc e tal. O Iron Maiden, se você observar, tem um sarcófago de madeira, é a Dama de Ferro, né? Ele, na verdade, é um sarcófago mesmo, em que era espetado pregos sem pontas, eram pregos assim, enfiavam a pessoa e a pessoa tinha ferimentos e na verdade morria de gangrena e tétano e etc. Se você também não está associando bem isso, tem um filme lá, como é que é, do Cavaleiro Sem Cabeça, que é do Tim Burton, com o personagem é um investigador, Johnny Depp. Ele está investigando o surgimento do Cavaleiro Sem Cabeça, é lá dos anos 2000. E ele tem uma lembrança da mãe dele sendo posta no Iron Maiden, na Dama de Ferro. Porque parecia que era uma senhora, uma mãe muito assim, ligada à natureza. Não é exatamente uma bruxa, mas era uma pessoa que cantava, era uma pessoa muito solta, digamos assim, uma mulher muito solta para a época. E por algum motivo ela foi condenada a ficar um tempo no Iron Maiden e que resultou em gangrena e deve ter morrido. Isso na história. Isso é ficção, mas para você entender o que é uma máquina de tortura. Tem várias, horríveis, tá? Então, por conta disso, os historiadores, eles não vão apoiar a Igreja Católica, né? Mas o que eu aprendi com esses dois lados é assim. Infelizmente, até hoje, não é desde antigamente, até hoje, né? Tem filhos da Igreja Católica, até papas, tá? Alguns poucos papas, eles eram seculares demais, tá? E eu não tô falando, não tô isso fazendo como diz, atacando o Papa Francisco, não. Teve um papa que era da família Borgia, sabe, Lucrécia Borgia? Você já viu alguma coisa a respeito? Então, teve um papa que é irmão dela, e aí fica aquela coisa, será que essa Lucrécia Borgia fazia coisas com os irmãos? Porque eram 3. Um era papa, tinha ela, e tinha um cara que era um tarado, falar a verdade, morreu de sífilis, né?
Então dizia-se que esse Papa, ele não se vestia de Papa, ele não era paz e amor, não. Ele diz que quando sentava lá na cátedra de Pedro, ele sentava com uma baita de uma espada e fazia as reuniões. E aí vai peitar o Papa lá, daquela época. Ainda mais vindo dessa família. Né? Então, assim, eu não estou criticando exatamente esse Papa, até porque não é uma área, não é o local, não é o contexto, não é a data histórica que me apetece, mas o pouco que eu sei da família Borgia, que não é aquelas coisas, né? Tá? Então, aí não sei, de repente eu tô fazendo um fake news histórico, né? Fofocas históricas. Mas acontece. Aconteceu, né? Assim como tiveram reis santos, houveram reis que não estavam nem aí, né? Ou que nem o rei lá que se omitiu com relação a Santa Joana d'Arc, o rei da França, o rei Carlos não sei das quantas lá, que até esqueci a numeração dele. Deixou ela, Deus dará, entregou literalmente ela para os inimigos, mas ela defendeu a França, entregou o trono da França pro cara, e o cara, ela que morra, né? Morreu queimada, como bruxa, como uma herege, né? E aí, mas que igreja é essa? Mas ainda bem que a fé dela era grande, né? É, aqui na terra grande, lá no céu muito grande, né? Deve estar com Jesus. Que se não fosse por ela, né? Vamos falar bem a verdade, a França estaria no limbo. Estaria nas mãos dos ingleses. Que vamos falar a verdade, inimigos históricos, assim. Hoje em dia estão de amiguinho, mas antigamente não. Tá? Então é isso. Bom, gente, agora vamos para a liturgia da palavra, né? Partiu, esquece, vamos esquecer um pouco de história. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, o material de Carlo Ginzburg também não é exatamente material católico. Então, se você, sei lá, gosta, quer saber mais sobre Santa Inquisição, todo o documento jurídico e tal, do processo, porque é um processo mesmo, criminal, penal praticamente, você pode se fartar lá que você vai gostar, se você curte isso. Eu particularmente não gosto, porque eu já sei o resultado, né? Vai todo mundo queimando lá no foguinho lá da Santa Inquisição. Tá? Mas vamos lá. Nesse sábado, então, que é a cor litúrgica branca, a primeira leitura está em Abacuque 1, versículos 12, depois o capítulo 2 ao 4. Acaso não existes desde o princípio, Senhor meu Deus, meu santo, que não haverás de morrer? Senhor, puseste essa gente como instrumento de tua justiça. Criaste-a, ó meu rochedo, para exercer punição. Teus olhos são puros para não veres o mal. Não podes aceitar a visão da iniquidade. Por que então, olhando para os malvados e vendo-os devorar o justo, ficas calado? Trata os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono. O pescador pega tudo com anzol, puxa os peixes com a rede varredora e recolhe-os na outra rede. Com isso alegra-se e faz a festa. Faz imolação por causa da sua malha, oferece incenso por causa da sua rede, porque com elas cresceu a captura de peixes e sua comida aumentou. Será por isso que ele sempre desembainhará a espada para matar os povos sem dó nem piedade? Vou ocupar meu posto de guarda e estarei de atalaia, atento ao que me será dito e ao que será respondido à minha denúncia. Assim respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no Salmo 9a, com o refrão: vós nunca abandonais quem vos procura ao Senhor. Meu Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça e as nações há de julgar com equidade. Vós nunca abandonais quem vos procura ao Senhor. O Senhor é o refúgio do oprimido, o seu abrigo nos momentos de aflição. Quem conhece o vosso nome em vós espera, porque nunca abandonais quem vos procura. Vós nunca abandonais quem vos procura ao Senhor. Cantai hinos ao Senhor, Deus de Sião, celebrai seus grandes feitos entre os povos, pois não esquece o clamor dos infelizes, dele se lembra e pede conta de seu sangue. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 17, versículos 14 a 20.
Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó, gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Bem, se você anda muito, mega, super, hiper, atribulado por conta da situação da pandemia, que eu acredito, né, que você esteja nessa situação, a primeira leitura é algo muito acalentador, porque de repente você está vendo talvez uma situação que no meio da pandemia aconteceram injustiças, seja na sua vida particular, seja na sua cidade, seja por algum motivo. Não está saindo o seu auxílio emergencial, você não está satisfeito com o governo, você se decepcionou com alguém da família, aconteceu uma situação. Você está sendo perseguido por um ex-patrão, você quer a justiça, tipo, quer receber um dinheiro, mas recebeu ameaças de morte, né? Porque hoje em dia você não pode nem cobrar o teu dinheiro que você emprestou, senão a pessoa quer te matar. Você já reparou nisso? Quantas vezes que a pessoa morre porque foi cobrar uma dívida? O matador, ou quem manda matar, é que tá errado. Ele tá devendo e manda matar. E às vezes é coisa pequena, é 5 mil. Ah, você deve estar falando pra mim, pô, mas 5 mil não é pequeno. Gente, desculpa falar, 5 mil é pequeno. Não estamos falando de 1 milhão. E mesmo assim, 1 milhão, 10 centavos, 10 reais ou 5 mil é a mesma coisa. Você tá devendo, você tem que pagar. Custa fazer um caderninho do prego? Oi, eu tô aqui te dando, mas você tem que chegar com o dinheiro, você tá devendo? Entrega 100 reais ou o que você tem na carteira e vai descontando. Vai descontando. Acalma um pouco o teu devedor. Lógico que tem devedores piores, né? Que aí sim, tem uns que são tipo agiota e querem te matar mesmo também. Tem outro lado, né? Você faz empréstimo com qualquer pessoa, aí você fica na mão de gente ruim também. Tem os dois lados da coisa. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai agir. Ah, mas eu vou até lá, vou estar morto. Isso pode acontecer, de fato, porque o tempo de Deus é outro. E vou te dizer, quanto mais tempo demora para a justiça de Deus acontecer numa causa, você pode ter certeza que o negócio vem como se fosse uma bomba grande. Porque Deus não deixa fio solto, corda solta, sabe? Fiozinho solto, não. Ele arremata bem arrematado e ainda faz sumir a situação. Eu falo porque eu já vi coisas aqui dentro da família, coisas que eu já pedi, às vezes pedi por anos, e quando deu o resultado, o negócio... Eu fiquei até com dó das pessoas que eu pedi para fazer justiça. De verdade. Chega uma hora que a gente fica até... Eu ficava até pensando, nossa, senhor, de perdão, né? Eu acho que eu pedi porque na hora a gente pede com raiva... É que nem aquela história da viúva que vai pedir sempre para o juiz malvado para resolver uma causa lá dela. E aí, de tanto que ela insiste, o que o juiz faz? Ah, eu vou me livrar dela, vou resolver logo esse assunto. Não é assim? Então, só que Deus não faz com negligência, ele faz com todos os detalhes. Então, cuidado com aquilo que você vai pedir. Cuidado. Tá? Porque senão você vai ser tão ruim quanto a pessoa que está te apurrinhando. Bem, já deu bastante para falar, né? Então ficamos por hoje assim. Desejo a todos um ótimo sábado, né? E já terminamos a 18ª semana do tempo comum, vamos entrar para a 19ª. Lembrando, né? Semana que vem, esse mês temos bastante santos interessantes para a gente estar aí dando uma sapiada. Dar uma olhadinha, né? Não podemos esquecer de Santa Clara, dia 11, e Santa Joana de Chantal, tá? E também para os devotos de São Maximiliano Maria Kolbe, né?
Inclusive, ele fez uma paradinha no Japão e depois, infelizmente, morreu nos campos de concentração nazista, né? Esse também é outro mártir, junto com Santa Edith Stein. Ah, sim, Santa Edith Stein, se não me engano... E agora? Acho que é dia 9, acho que é amanhã. Acho que é. Mas eu vou verificar, que é uma das santas assim que eu gosto bastante, né? Vou ter que falar dela. É mesmo. É no domingo. Mas infelizmente, por ser domingo, nós não vamos lembrar dela, né? Só quem é devoto dela. Eu não sou exatamente devota, tá? Dela. Mas eu tenho uma simpatia enorme por ela. Ela tem um papel importante no meu processo de caminhada na conversão. Isso mesmo, Santa Teresa Benedita da Cruz. E lembrando que no domingo, né, no dia 16, isso, é a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai inteirinha pro céu. Como diz, Maria não está morta. Blasfemo quem fica falando aí que ela tá morta. Morta está tua mente, a mente desse povo, né? Tá certo? Então, aí domingo, mesmo sendo o dia do Senhor, então a prevalência é do Senhor, eu vou estar falando alguma coisa de Santa Edith Stein, né? Até para você conhecer mais sobre ela. Tá certo? Então, paz e bem, fiquem tranquilos na medida do possível, mas tiver que revoltar, se revolte mesmo, bata pezinho, porque nesse processo de pandemia a reação da gente é bem assim mesmo, tá? E quem puder ir na missa, vá. Tá certo? Um abraço a todos. Fiquem em paz.